Olá, eu me chamo Antônio Carlos, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e hoje nós vamos falar sobre as atividades propostas no Plano de Estudo Tutorado do 7º ano do Ensino Fundamental no seu volume 1 para a 4ª semana. Após então você assistir o nosso vídeo em que eu expliquei os conteúdos referentes a estas atividades, é hora de você testar seus conhecimentos. E lembre-se que pesquisas e consultas são sempre permitidas e bem-vindas para que você possa realizar com sucesso as suas atividades. Para responder às atividades 1 e 2, é necessário fazer uma análise deste mapa. Nós temos aqui um mapa onde representa, então, os povos que foram colonizados na época das grandes navegações. Nós temos aqui os povos originários, na cor cinza, nós temos os povos de colonização espanhola, na cor amarela, e nós temos os povos de coloração verde, povos colonizados por Portugal, Grã-Bretanha, na cor azul, francesa, nós temos aqui na cor vermelha, e na cor preta nós temos os povos colonizados pela Holanda. Na atividade 1, pede-se quais áreas estão representadas no mapa? Primeira pergunta. Segunda, a quais países essas áreas estavam submetidas? Dica: lembre-se de usar a divisão do continente americano em América do Norte, América Central e América do Sul. Então, vamos lá. Quais áreas estão representadas no mapa? Primeiro, nós temos que esse território é o continente americano, que é dividido entre a América do Norte, América Central e América do Sul. E essas áreas estavam submetidas a alguns países. Quais países? Nós temos Espanha, Portugal, Grã-Bretanha, que na verdade era a Inglaterra, nós temos a França e a Holanda como países que dominavam essas regiões. Portanto, estas áreas aí estavam submetidas a estes países. Atividade 2. Localizem o Brasil. Qual país o colonizou? Quem eram os povos representados pela cor cinza no mapa? Então, vamos lá. Primeira coisa, identificar o Brasil. O Brasil está aqui na América do Sul, na porção leste. Nós temos um país que o colonizou. Quem foi o país que está representando aqui na cor verde? Portugal. E nós temos também, inclusive no Brasil, uma parte cinza, que correspondiam os povos originários. E a questão quer saber quem eram esses povos. Em nosso caso, nós temos os índios. Os índios eram esses povos originários que já habitavam o território brasileiro. Observem as imagens seguintes para responder às atividades 3 a 5. Nós temos aqui as imagens, uma primeira imagem mostrando um bloco de ouro, uma segunda imagem, uma produção de cana-de-açúcar, uma terceira imagem de uma vegetação, de uma floresta, e uma quarta imagem de uma família ali de brancos sendo alimentados e recebendo serviços de uma população negra, provavelmente escrava. Atividade 3. O que foi o Pacto Colonial? Como você imagina que ocorriam os fluxos econômicos entre as colônias e as metrópoles? O Pacto Colonial ficou conhecido como uma relação de comércio entre a metrópole e suas colônias, na época das grandes navegações. Esse sistema de troca de pacto colonial correspondia basicamente à exclusividade da colônia em realizar compras e vender somente para a metrópole. Ou seja, a colônia não podia negociar com outros países, mas somente com a sua metrópole. Ou seja, foi o pacto colonial. E como será que ocorria, então, esses fluxos econômicos entre as colônias e as metrópoles? Logicamente, nessa troca comercial,
a balança comercial ficava favorável às metrópoles. Existia uma exploração comercial e abusiva no preço dos produtos. Ao comprar das colônias, comprava-se muito barato. Ao vender para as colônias, vendia-se muito caro. Então, uma balança comercial favorável para as metrópoles. Na atividade 4, pede-se o que existia nas colônias que poderia ser de interesse nas metrópoles. O que será que poderia existir nas metrópoles que não havia nas colônias? O que a colônia tinha que era considerado interessante para a metrópole? Nós estamos falando aí de um momento onde a metrópole estava em busca de metais preciosos, de recursos para serem explorados. Nós tínhamos aí uma intensa exploração das colônias pelas metrópoles, tanto nos seus recursos naturais, como também na mão de obra. Nós temos recursos naturais existentes em cada colônia. Nós temos os metais preciosos, ouro e prata. Nós temos recursos vegetais, como no caso do Brasil, o pau-brasil. Nós temos a exploração da terra na produção de cana-de-açúcar no Brasil. Nós temos várias matérias-primas que a metrópole pegava das colônias. Ou seja, nas colônias existiam muitos recursos que poderiam ser aproveitados pelas metrópoles. E o que será que tinha então nas metrópoles que não haviam nas colônias? Nesta época, as colônias elas não tinham então o poder e nem as técnicas de produção fabril, de manufatura. Então, os produtos advindos do processo industrial que não tinham nas colônias, para elas eram vendidos a preços abusivos, inclusive. Ou seja, vários produtos também que tinham na metrópole, que não haviam na colônia, podem ser citados aí mediante a produção industrial. Atividade 5. Descreva cada uma das imagens, considerando a atividade econômica e a forma de trabalho destacada. Nós temos aqui as imagens e vocês irão, então, descrever a atividade econômica representada e o trabalho que está sendo praticado nessa atividade econômica. Nessa primeira imagem, nós temos a representação do ciclo do ouro. E a mão de obra, nessa época, era escrava. O ouro era um recurso muito importante para a metrópole e utilizava a extração do ouro e exportação para a metrópole na fase colonial do Brasil, lá por volta do século XVII. E nós temos aqui na segunda imagem o ciclo da cana-de-açúcar, dos engenhos, também com a mão de obra escrava. Nesta época, ainda no Brasil colônia, nós tivemos então a criação das capitanias hereditárias que favoreceram então a implantação de empresas açucareiras no século XVI e perdurou até o século XVIII, uma produção agrícola tão importante para o continente europeu, que era a produção do açúcar. Na terceira imagem, nós temos aí a extração do pau-brasil, também chamado de ciclo do pau-brasil. Aconteceu bem no início ali da exploração do território brasileiro. Também foi de mão de obra escrava. Nós tivemos então a extração do pau-brasil na Mata Atlântica, que foi encontrado com abundância esse produto tão importante para o continente europeu, na extração da madeira e também na produção de tinturas. E os índios que foram os escravos nesta época aí. E por fim, nós temos aqui na quarta imagem o período da escravidão do Brasil, que foi implantada desde quando chegou aqui. Mas esta imagem representa a escravidão negra. Os escravos negros, eles vieram para o Brasil em massa para trabalhar nos ciclos econômicos. A escravidão ela perdurou no Brasil mais de 300 anos, só encerrou em 1888. E essa escravidão começou então com os índios e se estendeu até os escravos negros africanos, trazidos do continente africano, principalmente lá da região de Angola, Moçambique. Caros alunos do 7º ano, esta então foi a sugestão de respostas aí para as atividades propostas na quarta semana do seu plano de estudo do doutorado.
Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E compartilhe o nosso vídeo, curta, se inscreva se você não é inscrito em nosso canal, para que você também possa ter acesso aos vídeos de aula e conteúdos que virão no volume 2 do seu plano de estudo tutorado. Aqui é o professor Antônio Carlos, um forte abraço e meu muito obrigado.